entrando já direto na parte de captação de leads, que é um desafio para todo mundo, para todo o mercado, da galera que está no digital, na galera que está, mesmo as indústrias, a gente tem visto uma migração muito forte para digitalização, né? A gente tá com vários clientes que geram um lead no digital e transferem para o app no vendedor field sales. Então, assim, fazendo essa conexão do digital com o vendedor presencial e tal. E um dos desafios que apareceu na pesquisa do mês passado, a gente faz uma pesquisa dentro da carteira todo mês, Gustavo, e aí a gente vem entendendo os desafios. São mais ou menos 2.000 pessoas entrevistadas, seja ela dentro do pré-vendas, onde a gente tem umas perguntas a mais dentro do pré-vendas, seja no vendas, seja no time de onboarding, seja no time da consultoria técnica, seja lá no time de CS ou no time de suporte, né? Ou na parte do CS Consulting, que é uma outra área separada dentro da Pipe Run. Então, assim, a gente tem uma estrutura bem legal aqui para fazer essa captação. E os clientes vêm trazendo para a gente as dores, as dificuldades que estão tendo com o cenário, principalmente quando a gente fala de inbound, mas dentro do inbound não a parte do SEO, principalmente a parte de mídia paga. Eu venho fazendo alguns textos eu escrevo no Canaltech, na E-commerce Brasil, na Sales Tech, né? Tem várias colunas minhas e eu venho escrevendo sobre esse tema, né? Para trazer esse ponto, assim, cara, mídia paga, né? Alta concorrência, custo de anúncio, né? Como é que vocês enxergam essa estratégia de mídia paga, que é hoje o maior gerador de tráfego para os sites, para as landing pages, ou seja, para a própria captura mesmo de leads e tal. Conta um pouquinho para a gente aí o que vocês têm visto na carteira. Eu sei que vocês têm uma carteira com mais de 1.000 empresas e tal, e não abre o volume, é tipo a Pipe Run, assim, a gente tem mais de 1.000, mas não abre que é 2.000, que é 3.000, que é 5.000, é mais de 1.000, né? Então, conta para a gente o que vocês estão vendo nesta parte de geração e tal, mais baseado na mídia paga. Legal, legal. Boa. Acho que é interessante comentar primeiro sobre esse cenário que você trouxe. Então, a gente vê aqui na base da Litzer um grande cenário, primeiro, da alta concorrência, ou seja, como todo mundo sabe, a pandemia digitalizou muitas empresas, ou seja, a gente tem um crescimento muito grande de empresas entrando no mercado e competindo pelo mesmo número de usuários, né? Então, a gente tem um aumento da concorrência, eu vejo que vai ser um desafio para 2023, muito focado em mídia paga e geração de leads. A gente tem um dado também interessante, que o crescimento aumentou em 27% o volume de investimento em mídia paga no último ano. Então, mais de 30 bilhões sendo investido em mídia paga só no Brasil. Então, o aumento da concorrência vai ser um desafio, porque o número de canais que a gente tem para anunciar são escassos. Ou seja, aumenta o número de empresas entrando no mercado, o número de usuários aumenta de maneira linear e o número de empresas anunciando aumenta de maneira exponencial. Ou seja, a gente está competindo por o mesmo público, com mais empresas competindo nesse grande leilão que é a mídia paga, então o que leva esse público a ficar cada vez mais saturado. Ou seja, uma pessoa, né, o último estudo que eu estava lendo, ela chega a ser impactada por mais de 362 anúncios por dia. Então, né, se a gente for pensar quantos anúncios essa pessoa realmente lembra que ela viu, quantos anúncios essa pessoa realmente clica, quantos anúncios ela se engaja. Ou seja, essa alta saturação, essa alta concorrência na mídia paga faz com que a gente perca a efetividade e tudo fique cada vez mais caro. Então, surge mais pautas aí de como a gente fazer mais com menos, como a gente otimizar o tráfego que a gente já tem. E eu acho que o último ponto, que acaba, né, se tornou muito relevante nesse ano, principalmente, é a perda de efetividade dos canais. Muito por conta do iOS 14, os bloqueios que a Apple fez, e também sobre privacidade e LGPD, o que torna cada vez mais difícil a gente traquear toda essa jornada desse usuário e acaba que a gente perde inteligência nas segmentações. Então, a gente perde cada vez mais os públicos de interesse que a gente tinha, que funcionavam muito bem, com menos inteligência e menos dados, eles perdem efetividade, ou seja, né, juntando todo esse cenário, alta concorrência, menos canais para a gente anunciar e maior saturação, com menos inteligência, faz com que todos os nossos custos aumentem, né, o nosso custo de aquisição aumente cada vez mais e torna, né, a gente pensar em novas estratégias, né? O que a gente pode pensar de captação de leads e aquisição nos próximos anos,
e como fazer mais com menos. E eu vejo que se a gente não pensar em como se diferenciar, em como realmente entregar valor para os nossos clientes, a gente vai acabar ficando para trás devido a esse cenário autocompetitivo, muito competitivo. E esse cenário de conversão, de otimização de conversão, entra cada vez nas pautas, ou seja, como que eu posso oferecer melhor, uma experiência cada vez melhor para o meu visitante com esse cenário de alto custo, né? Fazer mais com menos, é um pouco do que a gente tem visto aqui. Queria ouvir você também um pouco o que você tem visto com os clientes da PaperRun e o que vocês têm feito aí dentro das estratégias. O nosso canal principal sempre foi SEO, né? Uhum. Que também tem um mesmo desafio, mas isso é pauta para um outro webinário, né? Para a gente falar, aí, já que a gente está fazendo troca de links e tal, né? E entendendo que os conteúdos que a gente tem aqui, que vocês têm, são complementares e tal, até pela parceria. Então, no nosso negócio, a mídia paga, a gente até está trazendo uma equipe aí, vou deixar um abraço para a equipe da V4, que passa a atender a Piperun a partir desse mês aí, né? O time da V4 lá passa a cuidar da nossa parte de mídia paga, né? Uma parceria que já tem várias unidades que usam o Piperun, indicam o Piperun, implantam o Piperun, então a gente está dando esse passo junto com eles em mídia paga. A parte de SEO nossa, né, tá com nossos parceiros lá de tempo do Neil Patel, tocando a produção, então a gente tem 2 empresas muito especializadas para nos apoiar. Então esse é o primeiro ponto, assim. E por que que a gente fez isso, sendo que a origem do PipeRun era uma agência de marketing, a gente chegou a administrar 1,5 milhão de ads. Então assim, chega um ponto que tu não dá conta mais de braço ou de inteligência, né, para fazer brigar nesta guerra que tem dos canais hoje, dessa alta concorrência dos canais. O que que a gente tem feito aqui é, bom, vamos lá, tem o custo de lead, então, vamos dar um exemplo aqui, um custo de um lead NQL, ou seja, um não qualify lead ainda, né, certo? Pode chegar a R$ 50, e um MQL, um lead qualificado por marketing, que vai chegar na mão do time de pré-vendas, pode chegar a R$ 100. Então, claro que é um valor, né, aqui, para exemplificar apenas, cada estratégia tem o seu modelo. Então, a gente tem olhado muito para o custo do lead, e tentado fazer de dentro para fora uma estratégia para melhorar a taxa de conversão. Ou seja, eu tenho que aproveitar muito bem os leads que chegam, né, até o meu time de pré-vendas, eu tenho que garantir uma taxa de conversão alta no time de pré-vendas, para que a gente não tenha uma distorção neste custo de aquisição. Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para dentro de casa e entender. Eu já fiz alguns webinários contando isso aqui e tal, era olhar para dentro de casa, como eu otimizo primeiro o tempo do pré-vendedor, tá, nessa qualificação. A gente saiu de 22 minutos para 6. Como eu já apresento e trago uma experiência em cima disso, tá? Por quê? Porque no canal de ads, eh, a gente faz long tail, faz palavras, né, faz mini frases ou frases longas de busca e tal, isso leva a um nível de inteligência absurdo, então também custa caro inteligência para gerar, os anúncios e a segmentação, então o custo, no nosso caso de anúncio, não é só o custo do anúncio, é a estratégia por trás que a gente teve um tempo muito maior, muito mais científico para gerar uma campanha. Então o nosso custo não está só no custo do clique, o nosso custo está no custo da inteligência. Concorrência, beleza, nós temos várias, tem alguns concorrentes que chegam a pagar R$ 80 um clique na palavra PipeRun, é uma piada, mas os caras pagam e os nossos clientes ficam chateados pra caramba, porque tá buscando lá um conteúdo na central de ajuda e tá aparecendo. Então assim, cara, deixa os caras pagarem, o problema é deles botar dinheiro fora, né, com nível de satisfação de 98,76%, não vai ser um clique lá que vai mudar qualquer coisa. Então tem muita gente gastando muito dinheiro e fazendo o anúncio ficar caro para todo mundo,
em coisas que não fazem sentido. Por isso que nosso maior custo é na inteligência da campanha, em pensar a campanha antes de pensar o custo da aquisição do cliente.